Muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Tá? Renato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vão? Tudo bem? Sejam todos. Beleza, já estamos com a sala aberta aí, Ah, o pessoal entrando aí. Boa tarde. Aí, Felipe RKF, o Saulo, boa tarde, Saulo. Ney tá aí, Marcos, Daviano Break, Marcos Gucci. Legal o pessoal entrando aí, muito obrigado pela participação de todas. Davi ou David da Tech Power, boa tarde. Vamos entrando todos. Daqui a alguns minutinhos iniciaremos o nosso evento. Vem no chat aí que o pessoal tá aí, o Ziglio. Fala, Ziglio, boa tarde. Flávio. Importante, gente, para quem entrou já, é que não compartilhe o seu link para outra pessoa entrar, tá? Porque senão fica a contagem de participantes, ela fica falha. E além do que, a gente vai ter um sorteio, né, Renato? Importante que cada um que esteja logado tenha feito o seu cadastro lá naquele link. Caso alguém ainda não tenha, eu vou compartilhar aqui novamente para vocês compartilharem com seus amigos, colegas de trabalho aí, profissionais, clientes, parceiros, enfim, através desse link aqui que eu coloquei no chat. Vocês podem, é rapidinho, é só colocar nome, sobrenome, e-mail ali, telefone, empresa, que aí você já ganha o seu link exclusivo para poder acessar o evento. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos aí, a gente costuma esperar uns 3, 4 minutinhos, Renato, para o pessoal entrar e se acomodando nas cadeiras, né? Pegar papel e caneta, anotar tudo, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Vamos lá, vamos lá. Já estamos com 35 pessoas. Evento. Opa, Nilson na área também. Muito bom. São 4 e 3. Estamos com 35 pessoas. Iniciar a gravação aqui. Aí. Beleza, então vamos lá. Oficialmente, boa tarde a todos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma Bratene Conference. Hoje temos a presença aí da NHS, representada pelo Renato, grande fera, que vai falar um pouco aí com a gente, sempre naquele mesmo formato, gente, de focado nas necessidades e nos anseios principais do associado, né? Da representada ou da assistência técnica, enfim, que está atuando aí no mercado. Então, sempre a Bratene fazendo esse trabalho de aproximar nossas empresas do mercado, né? Aproximá-las dos fabricantes para sempre ter informação de qualidade, informação de primeira mão, inclusive homologação também, credenciamento, enfim. Então, aqui é um espaço de aproximação com os fabricantes nesse Abratene Conference, tá? É, o formato a gente vai fazer aqui sempre o mesmo, eu faço a rápida introdução aqui, fazer o nosso jabá, né? Divulgar os nossos dados aqui, convocar os associados, aí passa a palavra para o Renato, ele faz a apresentação dele,
E no final a gente abre para pergunta. Então vocês podem ir mandando as perguntas pelo chat ou podem ir anotando aí, depois a gente vai abrindo e vai batendo papo e vai discutindo até o final do evento para tentar sanar todas as dúvidas aí. Legal? Então, estamos aí já com 40 pessoas. Boa tarde para quem entrou por último aí. Bem, então, repassando aqui, eu sou André Delcide, eu estou como presidente da Abratene. A Abratene agora está completando, está indo para o seu 5º ano já de atuação, e esse é o nosso primeiro ano de fato e de direito, né? Porque nós conseguimos, depois de muita batalha, conseguimos regularizar nossa associação de forma jurídica, com estatuto, CNPJ, sede, enfim. Então, foi muito complicado, porque é a primeira associação online remota do Brasil, né? Todas as associações têm uma sede, ela sempre tem uma abrangência geográfica, onde as pessoas se reúnem lá, né? E a Abratene não tinha isso, então a gente teve que penar bastante aí, mas hoje estamos 100% regulamentados e devidamente documentados, né? Então isso é um passo muito importante para nós. Continuamos em busca de associados, de empresas que queiram levantar essa bandeira junto conosco, de valorizar, organizar e unir o nosso setor. Esse é o nosso principal propósito, né? A gente entende que nós prestadores de serviço e revendas, ficamos num sanduíche aí entre os fabricantes, que geralmente são maiores que nós, e os nossos clientes, que geralmente também são maiores que nós. Então a gente fica numa camada do sanduíche desfavorecida, né? E a gente entende que trabalhando junto, se organizando, fazendo um movimento coordenado, um movimento consistente, como que a gente vem fazendo já de 5 anos, né? A gente tende a diminuir essas arestas e facilitar a vida das associadas. Então, para quem ainda tem dúvida, para quem não conhece, mande um e-mail, pode ser por presidência@bratene.com.br, pode ser por expansão, sem o cedilhas, expansão, sem o cedilha não, sem o tio, desculpa, sem o tio, para expansão@bratene.com.br, ou no nosso site também, abratene.com.br, entrando lá, tem um formulário, você manda mensagem, eu ou o Luiz, que é o nosso diretor de expansão, vai fazer contato contigo, a gente marca uma reunião online rapidamente, explica o que é a Bratene, explica o que a gente está fazendo, explica como funciona, estamos precisando de mais braços, ainda somos uma associação, embora já temos um tempinho aí, né, mas ainda somos uma associação muito nova, e a gente tem muito mais ideia do que braço. Então, precisamos de gente que esteja disposta a também trabalhar, a nos ajudar a dar andamento nas inúmeras ideias e necessidades que nós temos no nosso setor. Tá? Então, abratene.com.br, marca uma reunião online, rapidinho, você vai entender, ver os benefícios, saber o que a gente está fazendo, como você pode se beneficiar, como você pode ajudar também, porque a associação é isso, né? Ajudar e ser ajudado, então é legal ter esse espírito, e a gente vai estar à disposição aí para conversar com você, explicar, uma mensalidade super acessível, e alguns benefícios interessantes, alguns planejamentos bacanas que a gente está fazendo aí para os próximos meses. Tá bom? Bem, do meu jabá era isso. Renato, agora é contigo, seja muito bem-vindo. Agradecer aqui oficialmente, em nome da Bratene, agradecer o interesse e a disponibilidade da NHS e a sua disponibilidade também em falar aqui com a gente, trazer informação e transmitir um pouco de conhecimento. Então, a partir de agora, por favor, o microfone é seu. Eu fico aqui, eu desligo minha câmera, mas eu estou aqui de olho. Se acontecer alguma coisa, eu intervenho aí, estou à disposição. Beleza? Tá, joia, André, Fique muito à obrigado. vontade. Obrigado pela apresentação. Uma boa tarde a todos. Algumas pessoas estavam olhando no chat aqui, eu já conheço pessoalmente, algumas conheço só de trocar o WhatsApp, mas agradeço a oportunidade aí de trazer principalmente uma característica da NHS, que, como você falou, André, é essa dificuldade que vocês ficam no sanduíche aí entre a indústria e o cliente final.
a gente tem uma característica aqui de tentar estreitar muito isso. Isso não é uma coisa de frase do site. A gente tenta trazer o nosso cliente, que são vocês aí que estão na ponta, para perto, para tirar dúvida, para fazer customização, para fazer homologação de produto. Então a gente tenta trazer o cliente para perto e tratar não como um número, como um e-mail, mas a gente tenta falar pessoalmente com cada um de vocês. Tá? Então estejam todos à vontade para conversar com a gente. A NHS está sempre de portas abertas para estreitar esse relacionamento. Ok? Então, vamos começar. Então, a gente já validou aqui que a nossa apresentação já está no ar. Brevemente eu vou me apresentar até na tela da própria NHS, como no convite já tinha algumas informações minhas. Então, eu sou formado sou técnico em eletrônica, tecnólogo em eletrônica, muitos anos aí, algumas décadas já de eletrônica, de bancada, de produção. Trabalhei na NHS já por 10 anos, aproximadamente 8 anos atrás. Então, já passei por muitos setores aqui, linha de teste, produção, P&D, e agora, recentemente nem tanto, aí, aproximadamente uns 2 anos, eu voltei para cá para trabalhar aí junto com o comercial para fazer essa interface entre o comercial e o P&D. Então o pessoal costuma falar que eu faço o Google Tradutor da parte técnica com o nosso P&D, porque muitas vezes o nosso time comercial, algumas vezes tem algum tipo de dúvida, ou o cliente final, ou vocês mesmos, trazem uma dúvida um pouco mais elaborada da parte técnica. Eu normalmente tento responder essas dúvidas, e quando a gente precisa de um apoio um pouco mais profundo, daí eu levo para a engenharia e faço essa interface. Então eu cuido dessa parte de pré-vendas e homologações de projetos ou produtos específicos. Mas vamos lá. O que a gente trouxe, o que a gente preparou para vocês hoje? Vou falar um pouco sobre alguns produtos, certo? A gente teve até muitas discussões internas para definir o que exatamente a gente ia trazer, para não ficar no muito raso, porque todas as pessoas que estão aqui têm um conhecimento mais profundo da parte de no-break, de eletrônica de potência, mas a gente queria trazer também novidade, não queria ficar falando de fator de potência, no-break com tantos VA, quilowatt, bababá. A gente queria trazer o filé mignon do que a gente tem. Então, alguns produtos que são a menina dos olhos, tanto da NHS quanto de muitos clientes que acabam vendo que esses produtos trazem uma solução técnica muito interessante, mas também, além da parte técnica e da robustez, traz também uma parte comercial e de faturamento interessante para vocês também. Para começar, eu trouxe um vídeo aqui institucional, rapidinho, tem menos de 1 minuto, para que vocês possam conhecer quem é a NHS, o que é a NHS. A NHS está há mais de 3 décadas ligando você ao futuro. Atenta à inovação, desenvolve tecnologia para atender às necessidades do mercado. Sua tecnologia é 100% nacional e suas soluções em gestão de energia são produzidas com precisão e excelência em cada detalhe. Com uma ampla linha de no-breaks e inversores híbridos, seus produtos são construídos com alta qualidade para servir as pessoas, aos negócios e à sociedade. Com uma equipe dedicada, trabalha para oferecer soluções completas. A NHS te liga à autonomia de energia, à segurança, produtividade, saúde e diversão. A NHS te liga ao futuro, com soluções em no-breaks e inversores híbridos. NHS, conectando você ao futuro da energia. A NHS está... Então vamos lá. Então esse breve vídeo, o que ele traz para a gente? Ele traz um pouco da nossa indústria, da nossa fábrica aqui em Curitiba. Ele traz umas imagens da própria fábrica, da parte comercial, administrativa, mas ele traz basicamente 2 informações bastante relevantes. A primeira é que nós somos uma empresa 100% nacional. Então, a gente está aqui em Curitiba, a gente nasceu aqui em Curitiba, e ser uma empresa nacional, ela traz algumas vantagens
para os nossos clientes. E aí essa vantagem que, na verdade, consegue dividir em 2 pontos. Então, o primeiro é o seguinte, uma empresa nacional, como a gente está em Curitiba, no mesmo prédio, então todo esse prédio que vocês estão vendo na foto agora, ele concentra todas as áreas NHS, então a área fabril, transformadores, injeção, a parte administrativa, comercial e P&D. Então, essa última informação ela é a mais relevante de todas. A gente tem o nosso P&D dentro da nossa fábrica. Que vantagem isso traz para você, cliente? Vamos imaginar que você precise customizar, por exemplo, um produto, ou que de repente você tem um projeto de um cliente que tem uma característica específica. Você tem 2 opções. Você pode procurar um fornecedor que traga projetos de fora, da China, por exemplo, e customizar esse projeto lá de fora e trazer. Normalmente a pergunta que vem nessa questão é, quando você vai trazer uma peça ou você vai trazer um container? Então você acaba trazendo um container, então o custo disso fica muito alto. Né? Então você não consegue customizar um lote de 10, um lote de 5 peças ou customizar uma peça. O nosso P&D aqui dá essa flexibilidade para a gente, de conseguir atender a necessidade do cliente sempre que for necessário e sempre que for possível tecnicamente. Então essa é uma primeira característica. A segunda vantagem de ser uma empresa nacional é que, lógico, os insumos, na sua grande maioria, são insumos importados. Mas como a gente tem todo o processo interno, a NHS verticaliza esses processos, a gente tem material de reposição, peça de reposição, de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, a gente não precisa importar determinada placa ou determinado item para entregar para você. A gente já tem esses itens em estoque e a gente monta essa placa, por exemplo, esse módulo de potência para atender a tua necessidade no caso de uma reposição. Então, essa é uma segunda vantagem frente aos nossos concorrentes que trazem essas peças de fora. Quem já teve o prazer de vir aqui conhecer a NHS, tem algumas pessoas que estavam aí, o Alex, o Renato, o Felipe, algumas aí que eu não me recordo o nome, quem puxar no chat. Essas pessoas que tiveram essa oportunidade de vir na NHS perceberam que a NHS ela normalmente verticaliza os processos de produção. Ou seja, a gente faz o nosso próprio transformador, a gente enrola o transformador, a gente faz a injeção, a gente faz o projeto. Então, tudo isso a gente conhece o nosso produto. E isso traz mais segurança para o cliente final e mais flexibilidade quando tem alguma necessidade de customização. Então, todos os processos estarem presentes no mesmo site é uma vantagem competitiva para nós. Antes de começar a falar dos produtos que a gente trouxe, eu vou passar brevemente sobre uma das características dos pilares da NHS, que é a nossa política de canais. E por que eu vou trazer isso? Porque esses clientes, vocês que estão hoje aqui, são clientes diferenciados, que têm uma característica diferenciada de tratamento, de conhecimento de no-break, de conhecimento do mercado. E é muito importante que a gente venha ressaltar a nossa política de canais, que é uma política que, resumidamente, fala o quê? Ela fala que a gente protege o canal e protege o negócio, certo? Então, eu como pré-vendas, tenho a função, muitas vezes, de falar com o cliente final, lá da ponta. E muitas vezes quem é novo, quem está chegando agora na NHS, tem receio de passar o contato do cliente final. Digamos que a gente tem um projeto em que comece a ter algum ruído técnico, de instalação, de dimensionamento, e a gente precisa entrar no circuito para ajudar vocês a fazer com que o projeto caminhe. Muitas vezes o cliente final ele fica mais seguro de conversar com o fabricante, certo? Não só com a revenda. Então, quando a gente entra nesse circuito, quando o cliente é novo, ele tem receio de colocar o cliente final dele em contato com a gente, imaginando que a gente possa, por algum motivo, passá-lo e vender direto para ele. Então, a nossa política de canais, ela trabalha muito para proteger isso. Para quem já trabalha com a gente há muito tempo, sabe como isso funciona e sabe que muitas vezes o próprio cliente busca esse caminho. Ele fala, não, eu vou comprar direto da NHS, porque eu vou ter um preço melhor e tal, e tenta passar a revenda. E a gente tem muitos mecanismos internos para tentar proteger isso, certo? Mas falando especificamente do que eu trouxe aqui, assim, qual que é a ideia da nossa política?
é ter, e daí vocês podem ter acesso a isso aí na sequência, o consultor que atende a conta de vocês pode disponibilizar isso para vocês. A nossa política, ela traz regras claras de como a NHS vai trabalhar, com relação à quantidade, a pedidos, a transparência da negociação, que tipo de relacionamento que a gente vai ter, qual que é o apoio que a NHS oferece para o canal. Então, assim, quem ainda não tem acesso a essa documentação, por favor, peça para o consultor que atende a conta de vocês, que vocês vão ver esse documento que deixa tudo muito claro, a regra é muito, muito preto no branco, sabe? Então, isso dá uma segurança, claro, para a gente, mas principalmente para vocês, para saber que a NHS trabalha de uma forma bastante transparente com seus parceiros. Afinal, são vocês que são os nossos clientes. Então, a gente precisa ser transparente em toda a negociação, ok? Dentro dessa política, a gente traz algumas características. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu não vou me aprofundar, mas assim, algumas vantagens. Os clientes são categorizados por cores, em função do faturamento. Então, a gente vê que assim, a gente tem as revendas, por exemplo, as categorias brancas, amarelas e azuis. Então, conforme você vai avançando nessa categorização, você tem algumas vantagens. Aqui eu trouxe, por exemplo, de condição de pagamento, que você consegue ver bem a condição de pagamento, isenção de taxa de juros, enfim. Então, são algumas características que essa política traz para a gente. Aqui eu trouxe uma tabela, e vale reforçar que são valores fictícios, mas só para vocês terem uma ideia de proporção de valores, tá? Não são valores reais, não são esses valores dos produtos, mas são algumas proporções para vocês verem a diferença. Ah, mas por que vale a pena ser uma revenda amarela ou azul com relação, comparado a uma revenda branca? Então, eu vou trazer o primeiro exemplo aqui só. Um Prime 3000, que num preço hipotético estaria em torno de 3.635, lá nos sistemas de energia, né, que é essa categorização. Na tabela azul, ele seria vendido aí por 3.271, em torno de 10% de diferença. Então, a gente tenta fazer, traz essa categorização para que os nossos clientes percebam o quão vantajoso é você estar em determinada tabela da NHS frente a quem está lá comprando uma peça, duas peças esporadicamente. Então, é importante, eu trouxe aqui mais para vocês terem uma ideia dessa diferenciação entre uma revenda branca, que está começando agora, e um parceiro de longa data da NHS, certo? Então, por isso que muitas vezes o cliente livre, nossa, mas o meu preço está muito alto, eu vi em outro lugar uma outra revenda com preço bem melhor, como é que se faz isso? Você vende com preço diferente? Sim, temos preços diferentes, baseado na parceria e no relacionamento com essas empresas. Falando desses parceiros, a gente tem algumas características ali com relação ao posicionamento do nosso site, que ele traz muito lead para a gente, né? E a gente direciona esses leads para vocês. Então, o posicionamento que aparece no site, quem busca NHS, a gente mostra conforme a relação com o nosso parceiro. No próprio portal do parceiro, a gente tem peças de divulgação, enxoval de marketing, informações do nosso blog. A gente tem o programa Troca Pontos, que disponibiliza mais material de marketing para vocês, e brindes, enfim. Então, tem algumas vantagens que são listadas todas na nossa política de canais. E a gente tem, especialmente para esse grupo que a gente sabe que faz parte da Bratene, o Clube do No Break, que é um clube específico, uma característica específica de clientes, que a gente traz algumas vantagens sobre pontos, alguns destaques no site, informações prioritárias de novos produtos. Tem o selo de especialista, isso aí muitas vezes a cliente entra no site e vê o selinho de especialista e fala, opa, esse cara, esse cliente, essa revenda, por exemplo, ela entende no no-break, ele é um especialista em no-break, como a gente comumente chama aqui de no-breakeiro, né? E ela fica destacada no site com esse selo, e a gente percebe muito no nosso dia a dia que isso faz uma diferença grande, principalmente na aquisição de leads. E algumas campanhas exclusivas que só o pessoal do Clube No Break tem. Então, algumas campanhas de vendas que alcançando os melhores resultados, tal, a gente tem algumas campanhas específicas para esse grupo. Tá? Mais informações sobre isso, daí também o nosso consultor o consultor de vocês, na verdade, pode trazer para vocês. Mas vamos lá, vamos falar o que importa, que é falar sobre equipamento e falar sobre tecnologia. Então, a gente trouxe aqui, eu separei, como eu comentei lá no começo,
A gente teve bastante dificuldade para falar o que a gente vai falar para sair do comum, para sair do dia a dia. Mostrar o que as pessoas usam, o que os nossos clientes falam, não, esse produto eu gosto de usar, esse produto tem uma margem boa, esse produto me resolve tecnicamente muita coisa. Então eu trouxe 3 produtos para que a gente possa falar um pouquinho mais detalhadamente deles, e na sequência o que a gente imagina que seja o principal é fazer essa troca com vocês de dúvidas no chat ali, para a gente ver o que vocês precisam saber a respeito deles, ou de qualquer outra linha, vocês podem trazer para a gente ali. Então vamos lá, o primeiro produto que eu trouxe aqui, e a gente chama ele aqui do canivete suíço da NHS, é o nosso Quadcom. Então, para quem não conhece, o que é o Quadcom? Ele é um quadro de comutação automática, tá? E o que ele faz? Ele permite a redundância de alimentação para o teu produto. O que é essa redundância de alimentação? Vamos imaginar que você tenha um gerador, a concessionária e um gerador de energia. Você tem uma opção, de repente, se o teu gerador é mais antigo e tal, de quando você precisa de comutação, você ir lá no quadro e fazer a comutação naquela chave 102, né? Mudar a posição dela. Você tem o que é muito comum no mercado, e eu vou te dizer que é o mais comum que a gente enxerga aqui, o cliente fazer a manobra no disjuntor, desliga o disjuntor de entrada, liga o disjuntor do gerador, e isso, a tua carga já caiu, a tua operação, se for crítica, já caiu. Então a gente tem esse sistema que permite essa redundância de alimentação e essa comutação de forma automática. Tá? Ele pode operar também como bypass e pode ter operação manual, né, se eu quiser mudar de forma intencional. Mas basicamente como é que ele funciona? Vamos imaginar, esse produto ele funciona como se fosse um Y, certo? Deixa eu só mudar minha câmera para ver o que eu estou aqui. Então ele funciona como se fosse um Y. Então ele tem 2 entradas distintas e uma saída. Então, nessa entrada você pode ter concessionária e gerador, saída da tua carga. Quando a concessionária cai, o sistema automaticamente chaveia para o gerador e começa a alimentar a tua carga pelo gerador. Esse mesmo produto pode funcionar como uma concessionária e um no-break, então no modo bypass. Então eu deixo esse produto comutado no no-break o tempo todo. Quando eu preciso tirar esse no-break para fazer uma manutenção ou fazer um upgrade na minha rede ou alguma coisa nesse sentido, eu chaveio manualmente do no-break para a concessionária, a carga não percebe que essa manobra foi feita, tiro o no-break da jogada, faço a manutenção que for necessário, ou upgrade que for necessário, e devolvo a carga para o no-break. Então, isso para operações que não podem parar, operações críticas, certo? Eu posso ter operações em que eu tenha 2 no-breaks, trabalhando de forma redundante, e só cuidado para não... A gente não vai entrar nesse ponto, mas caso alguém que tenha alguma dúvida na sequência, mas para a gente não misturar o conceito de paralelismo com redundância. Então, nesse caso, com o Quadcom, a gente pode fazer uma redundância de no-break. Então, eu tenho um sistema que dê, por exemplo, 2 horas de autonomia na primeira entrada e um outro sistema igual que dê 2 horas de autonomia na segunda entrada. E eu trabalho sempre com o primeiro. Quando esse sistema cair por falta de energia que ele acionar o inversor, ele vai ficar as 2 horas de autonomia aqui. Quando ele desligar, ele vai chavear para mais 2 horas de autonomia no segundo conjunto. Ou então, se eu tiver que ter algum problema, digamos que eu tenho algum problema no no-break, uma falha técnica que possa ocorrer, a hora que o primeiro no-break cair, ele já chaveia para o segundo e mantém a operação rodando, certo? Então esse equipamento a gente chama de canivete suíço porque ele permite muitas variações no mesmo equipamento, certo? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Desculpe. Então, o exemplo de operação que eu falei, do gerador e da rede. Então, se colocaria, por exemplo, um no-break com uma baixa autonomia, em que a rede está alimentando, a hora que a rede cai, o no-break assume a carga, até que o gerador entre, tem o tempo de partida do gerador, estabilização do gerador, e aí o gerador entra e esse sistema faz a comutação de forma automática. Uma outra opção seria no módulo bypass, em que eu tenho o no-break e a rede, como eu expliquei para vocês, fica o tempo todo o sistema ligado na opção de no-break, e quando o no-break precisa ser retirado do circuito, a rede pode assumir
essa carga temporariamente até que o no-break seja restabelecido. Então, pensando em quem tem carga crítica, daí de novo, como eu falei, a gente pensou muito em soluções que saem um pouquinho do trivial. Então, pensando em quem tem uma carga crítica que não pode parar, o Quadcom é uma excelente solução. Ok? Um segundo produto que a gente trouxe aqui, que ele, a princípio, ele parece muito, como o pessoal de programas de TV fala, muito nichado, né? Mas ele é um produto bastante, de uma aplicação bastante ampla, que é a nossa linha outdoor. A gente chama ela de linha outdoor semafórica, porque ela foi desenvolvida originalmente para atender os controladores semafóricos que gerenciam o trânsito, certo? Então, o que essa linha tem de característica interessante? Como eu comentei, é uma linha semafórica, ele é um equipamento senoidal, de potências 400, 600, 800 e 1.200 watts. Então, fator de potência 1, 400 VA, 600 VA, 800 VA, 1.200 VA. Ele possui um módulo bypass, então que funciona como um no-break comum. Então, se você precisar tirar a bateria ou precisar fazer uma manutenção nesse no-break, você aperta um botão, ele vai chavear o bypass, vai jogar para a rede elétrica e para você poder fazer essa manutenção. Pensando num cruzamento semafórico lá, caso você tenha uma necessidade de fazer uma manutenção no cruzamento às 6 horas da tarde, você pensa no caos que poderia ser isso no momento em que você não pode parar o cruzamento. Então você tem que chamar toda uma equipe, você tem que... Imagine o caos na cidade. Então esse módulo bypass serve para isso. Você aperta o botão, chaveia o sistema para a rede elétrica, faz a tua manutenção preventiva ou corretiva e devolve o sistema para o no-break, certo? Ele tem um transformador isolador, e isso é uma característica que, assim, eu imagino que grande parte dos presentes aqui conheçam essa característica, mas caso tenha alguém que não conheça, esse transformador isolador ele foi um requisito para esse projeto. Por quê? O que o transformador isolador faz? O transformador isolador ele isola galvanicamente o transformador da rede elétrica. Então, esse transformador isolador ele é utilizado em no-breaks normais, né, não somente no semafórico, para quando o cliente precisa de uma proteção, o máximo de proteção que ele possa ter é o transformador isolador. Pensando no semafórico, vamos imaginar assim, hoje assim, todos os postes eles são metálicos, certo? E vamos imaginar que você tenha um acidente, tem uma senhorinha encostada, aguardando para atravessar o cruzamento, e ela encostou no poste para se apoiar. E em uma quadra, 2 quadras dali, acontece um acidente em que toda a rede elétrica vira um caos, curto-circuito, e todo esse surto que vem da rede, ele não pode ser transmitido lá para o poste, onde está conectado o sistema semafórico, né? Porque se ele tiver conectado isso aí, tiver uma conexão física, o poste vai ficar energizado. Então o transformador isolador vem para essa proteção, certo? Assim como nos no-breaks, a gente coloca muito no-break, por exemplo, em área rural, que tem incidência muito grande de raios, o no-break isolador está lá para proteger a carga do cliente. Então, mas caiu um raio, meu no-break queimou, mas a minha carga não. Não, mas ele está ali para isso, ele está ali para proteger. É muito difícil segurar raio, né? É muito difícil algum sistema elétrico e eletrônico que segure isso, mas ele está ali para minimizar esse impacto. Então é por esse motivo que esse produto tem essa característica. E ele fala no protocolo SNMP. Então ele é um protocolo aí amplamente usado pela indústria para que você possa principalmente fazer um monitoramento remoto desses equipamentos. Então a gente tem algumas soluções aí já em campo, muitas na verdade, principalmente em São Paulo, né? O pessoal da CT ali é um parceiro bem grande nosso, que utilizam muito esse tipo de equipamento. Então você consegue monitorar cada cruzamento, qual que é a situação dele, se está sem energia, se está com energia, se está com bateria baixa, se a bateria precisa ser trocada, qual que é a carga consumida. Então o protocolo SNMP traz uma facilidade para o nosso cliente que está lá na ponta, cliente final, certo?
Aqui a gente tem só a aparência de cada um desses produtos, para vocês terem uma ideia. Então, tem um Outdoor 400 com uma bateria de 58 Ah, né, estacionária. Os dois modelos de 600, né, com 2 e 4 baterias de 58 Ah. E o nosso modelo de 1.200 VA, com 6 baterias de 58 Ah. Outras características desse produto. Ele tem um gabinete específico, ele tem um gabinete outdoor que foi desenvolvido para ficar no tempo. O que acontece? Isso aí provavelmente vocês já devem ter visto aí no dia a dia de vocês. Revenda tal, eu preciso de um no-break porque eu vou colocar ele no tempo. Como assim no tempo? Não, eu quero um no-break, eu vou colocar ele num gabinete metálico, colocar as baterias, uma bateriazinha selada, e vou colocar um no-break de TI dentro desse gabinete e botar lá no tempo para funcionar. Pode fazer isso? Assim, pode, o cliente é livre para fazer o que ele quiser, ele vai ter bastante redução de custo com isso. Mas o projeto não foi pensado para essa aplicação. Pensa que dentro dessa caixa metálica você vai ficar com uma temperatura aí próxima de 50 graus. As baterias, elas emitem um certo vapor, entendeu? Os gases da bateria. Então, até teve uma apresentação, né, de você da Bratene há pouco tempo atrás, específica sobre baterias, e que falou muito sobre essa questão da parte técnica, da parte química das baterias. Então, esses vapores que saem, eles não podem ficar enclausurados. Então, a placa ela tem que ter um tratamento específico, um verniz, o transformador tem que ter um tratamento específico para que ele possa ficar exposto ao tempo dessa forma. Então, esse produto vem atender essa necessidade. E não só para semáforo, e eu vou falar na sequência, mas para ambientes críticos, em que você tenha um ambiente com temperatura alta, com gases, esse no-break vai ficar exposto a gases de diversos tipos. Então, esse no-break foi desenvolvido para essa aplicação bastante específica. Proteção de poeira e água, ele tem uma ventilação forçada, então na parte superior dele ele tem um cooler bastante robusto para ficar tirando tanto a temperatura quanto esses possíveis vapores que saem da bateria, certo? Fixação dele em poste ou pedestal. Então, aqui em Curitiba, esses produtos eles são instalados em pedestal na altura do operador, né? E em São Paulo eles são colocados no poste, numa altura daí já mais anti-vandalismo, né? O que é bastante importante aí, dependendo de cada uma das soluções. Fechadura de 3 pontos também, e daí depende muito na verdade, dos 3 modelos, do 400, 600 e 800 com 3 pontos, e o 1200 ela é a única exceção que trabalha daí com 2 fechaduras, tá? Não necessariamente com fechadura de 3 pontos, mas com 2 fechaduras individuais. Falando sobre esse produto, eu tenho aqui a carinha dele. Então, como que é? A gente tinha no slide anterior o produto inteiro, né, com gabinete, baterias e o no-break, e aqui eu trouxe para vocês como curiosidade somente o no-break. Então, esse é especificamente o no-break. Então, a gente tem uma entrada por borneira, saída por borneira ou por plug de tomada, né, o padrão que a gente tem no mercado, aí 10 amperes. A gente tem uma saída para o ventilador, para o cooler. A gente tem a interface de comunicação, padrão dele é RS-232 e a Ethernet com SNMP, se for necessário. E tem sensor de porta, sensor de temperatura da bateria. Então, todo o no-break ele é bastante compacto para que, na verdade, a grande parte do no-break, do espaço físico do no-break, ele é composto basicamente pelas baterias, né? A ideia desse equipamento é você entregar bastante autonomia para o sistema semafórico. Então, acabou a energia, você vai ficar 1, 2 horas com o sistema funcionando para que aquele cruzamento não pare. E a partir disso, dessa longa autonomia que a gente pensou nesse produto, os nossos clientes já foram abrindo novos mercados para esse produto, considerando as características de robustez dele e autonomia. Então aqui, eu trouxe algumas aplicações. A aplicação central, semafórico, é a mais comum, até pelo nome dele. A gente tem muitas aplicações, e daí falando tanto de sistemas de segurança quanto muralha digital, que são basicamente as mesmas aplicações, em que você tem as câmeras de monitoramento que não podem parar, que não podem, por uma falta de energia, elas não podem ficar meia hora com um no-break de autonomia de meia hora e desligar.
Então, esse no-break outdoor ele vem para suprir essa necessidade de atender todos os periféricos de uma muralha digital. Também os sistemas de radares. Então, hoje a gente tem algumas soluções que utilizam outras linhas de no-break, mais por opção do próprio cliente final, né, do cliente que instala o no-break, mas o cliente que precisa de uma autonomia e um equipamento robusto para aquela solução, normalmente solução de estrada, né, que ela fica mais remota, em que o acesso é mais complicado para manutenção, a gente acaba utilizando esses no-breaks dessa linha outdoor. E a linha, por exemplo, de iluminação pública. E essa iluminação pública não é necessariamente uma iluminação pública. Ela pode ser uma iluminação pública dentro de um prédio privado, uma iluminação dentro de um condomínio. Então, tem uma parte comum, a parte pública do condomínio, a parte comum alimentada por um no-break de alta autonomia. Aqui eu trouxe um case falando de iluminação do parceiro nosso da RKF, aí o Felipe e o Renato aí estão online, então a gente resolveu trazer essa ideia aqui de uma forma simples, para que vocês possam ver qual aplicação, não necessariamente só semafórica. Isso vai abrindo a cabeça de todo mundo, puxa, onde é que eu posso aplicar? Então aqui a gente tem um equipamento de 1.200 VA, então são 6 baterias, equipamento que fica no poste, fixação de poste, e para iluminação, tá? Uma iluminação de portuária, certo? O pátio do porto precisava de uma iluminação de emergência, um sistema de emergência para iluminação, e o nosso no-break veio para atender essa necessidade, tanto em potência quanto em autonomia, tá? Então, aqui está um exemplo bem recente e bastante prático de uma aplicação que não é um semafórico, certo? O produto fica no tempo, fica exposto no tempo e atende uma necessidade específica de um cliente que tinha uma dor específica, certo? Gente, até aqui, vou pedir só uma manifestação de vocês, pode ser só no chat, ok, estão me ouvindo, está tudo certo. Mais para frente vai abrir para perguntas, mas até esse ponto, tudo ok? Tudo excelente, Renato. Maravilha, maravilha. Só para saber se eu preciso começar do começo novamente ou não, mas vamos lá. E eu vou trazer um terceiro produto agora, que a ideia é que ele seja disruptivo. Alguns de vocês já conhecem, mas vamos lá. Vou imaginar uma cidade em que a cidade toda apagou e você tem um ponto iluminado. Você vai pensar, você gostaria de ser aquele ponto? Ou teu negócio ser aquele ponto? A gente fala assim, que em um mundo escuro, algumas soluções brilham. Então pensa, se você, o teu cliente, tem uma solução, tem um negócio que não pode parar, ou tem um negócio que vai ser impactado diretamente, faturamento diretamente impactado pela falta de energia, ou indo para um outro extremo, a tua família chegando em casa num dia em que não tem energia. Como é que você abre o portão eletrônico? Seja do teu prédio, seja da tua casa. Como é que você faz isso? Eu tenho um no-break, mas tive uma queda de energia que fiquei 6 horas sem energia da concessionária. Como é que eu trato isso? Como é que eu trato um negócio em que às 9 horas da manhã o meu mercado, a minha farmácia estava operando e eu fiquei sem energia o dia todo? Eu tenho que baixar a porta, eu tenho que ficar com a minha autonomia do meu no-break de 45 minutos e baixar a porta porque eu não tenho energia? Não, a gente trouxe para vocês uma solução, que é o quê? Juntar a solução de tecnologia do no-break com a energia solar. Tá? E se existisse essa solução, o que a gente carinhosamente chama internamente aqui de no-break solar. Poxa, se eu pudesse pegar o meu no-break, ligar uma placa solar nele e operar a minha carga com energia solar, isso seria interessante? Para quem não tem a dor da falta de energia, não sei, talvez seria. Mas quem tem a dor da falta de energia, em que a falta de energia traz insegurança, traz prejuízo, traz problema de faturamento, sim, essa solução é uma solução interessante. Então eu trouxe para vocês aqui a nossa linha de quad híbrido, que é o nosso inversor solar. Como eu mostrei lá na apresentação no início, ele mantém, esse equipamento
mantém as suas cargas ligadas, mesmo na ausência da rede elétrica, o que é uma característica que possivelmente, como muitos de vocês já estão no mercado há muito tempo, já conhecem de energia, mas assim, um número muito interessante é o seguinte, de 90% a 95% das instalações fotovoltaicas do Brasil, do nosso país, são instalações on-grid. O que isso significa? Significa que o teu cliente que foi lá, instalou um grid, e você tem um dia de sol, céu azul, sem concessionária, ele não está usando energia elétrica. Ele não pode usar energia elétrica, por uma característica técnica, uma limitação técnica necessária que esses equipamentos têm. Então você está andando na rodovia lá, um dia de céu azul, olhou uma fábrica cheia de painel solar, se a energia cair, a fábrica para. Porque provavelmente, muito possivelmente, aqueles equipamentos sejam do tipo on-grid e não do tipo híbrido, que é o que eu vou trazer para vocês. Como que essa arquitetura híbrida funciona? A gente tem um inversor conectado com a placa, com o módulo solar, conectado na rede elétrica e conectado com um módulo de baterias. E eu tenho as minhas cargas essenciais, as cargas que eu não quero que desligue. Poxa, alguma semelhança com o no-break? Então tá, vamos imaginar nessa tela, tira os painéis solares. Não tem o painel solar. O que basicamente isso é? É o no-break. Rede elétrica, inversor, bateria, conectada na minha carga essencial, no meu servidor, na minha câmera, no meu sistema de CFTV, no meu portão eletrônico. Então, eu tenho basicamente um no-break com um painel solar conectado a ele. Ok, mas como que isso funciona? Desculpa, antes de apresentar como funciona, basicamente, eu trouxe só algumas aplicações, aonde que a gente pode utilizar isso. Residencial, que eu já falei, normalmente isso aqui encaixa muito em residencial de alto padrão. Junto com esse tipo de público, a gente traz as construtoras de alto padrão, então não só o cliente final, mas as construtoras que a gente já tem projetos em que a gente já vende junto com a construtora já vende a solução fotovoltaica no imóvel, certo? A gente tem as soluções de cidades inteligentes, então, como eu comentei, acabou a energia, aquela muralha digital não pode parar por 5, por 7 horas com falta de energia. Soluções no agro tem muita coisa no agro, principalmente motor, bomba, cisterna, soluções em que o agro precisa de gerador, e o gerador está longe, o gerador está sujo, está sem diesel, a gente consegue atender, e principalmente no comercial. Então, soluções em que a operação comercial não pode parar por falta de energia, seja por falta de faturamento, ou porque se você parar, você vai ter um prejuízo de alimentos que possam estragar, de vacinas que possam estragar, ou de peças que você esteja trabalhando e você possa perder. Então, esse é um produto específico para quem tem uma necessidade de energia ininterrupta. Como que ele funciona? Eu trouxe um exemplo aqui bastante didático que eu vou tentar apresentar para vocês. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ali no meio eu tenho o nosso, próximo do banco de baterias, eu tenho o nosso inversor. Acima deles eu tenho os painéis fotovoltaicos. Nesse exemplo aqui, gerando aproximadamente 2.500 watts. Eu tenho a nossa televisão ali, que está simulando aí uma carga, um total de cargas de 1.000 watts, que seriam as nossas cargas críticas. Pode ser a televisão, o Wi-Fi, a câmera de CFTV, o portão eletrônico, a máquina da tua operação, a tua parte de faturamento da tua empresa, enfim. E eu tenho a rede elétrica. Então, nesse exemplo que está na tela, vamos imaginar, eu estou consumindo 1.000 watts e estou gerando 2.400 pelo painel fotovoltaico. O excedente dessa geração, ou seja, 1.500 watts, eu vou devolver para a concessionária em forma de crédito. E ela me devolve em forma de crédito, na verdade, certo? Então eu tenho uma vantagem financeira nisso. Eu não estou pagando para consumir os 1.000 watts e ainda estou fornecendo 1.500 watts para a concessionária. Esse sistema ele é inteligente de que forma? Ele tem 2 princípios básicos. O primeiro é não deixar a tua carga parar. E o segundo
é economia. Então, a primeira coisa que ele pensa é: a carga não pode parar. Vou pegar a energia da onde for para a carga não pode parar, para a carga não parar. A carga não parou, eu consigo gerar energia de forma que o meu cliente, o meu usuário final economize? Consigo. Então, nesse caso, eu estou entregando 1.500 watts para a rede. Vamos imaginar que eu esteja gerando 1.000 watts e consumindo 1.000 watts. Eu não vou pegar nada da rede. Lembra? O sistema faz o cliente economizar. E a carga não parar e economizar. Então, tudo que ele está gerando, os 1.000 watts que ele possa estar gerando, ele vai lá e entrega para a carga. E não pega nada do banco de baterias e nem da concessionária. Estou economizando, estou rodando minha operação. Vamos imaginar uma coisa mais crítica. Vamos imaginar que eu esteja gerando 500 watts. Um dia meio nublado, estou gerando 500 watts. E a minha carga está consumindo 1.000. Aí o que o sistema vai fazer? Falar, opa, então pega 1.000 watts do painel solar e aí ele consome 1.000 watts da concessionária. Certo? 1.000 watts não, desculpa, 500 watts do painel e 500 watts da concessionária. Então, mesmo a minha carga de 1.000 watts, da concessionária eu vou ser cobrado por apenas 500, certo? Mas eu não tenho concessionária. Se eu tiver a energia suficiente no painel fotovoltaico, eu vou alimentar toda a minha carga pelo painel fotovoltaico. É de noite e eu não tenho concessionária. Então, eu não tenho sol e não tenho concessionária. Aí o meu banco de baterias vai entregar esses 1.000 watts para a carga. Então, é um sistema extremamente inteligente para fazer esse tipo de gestão da energia. Eu vou trazer aqui, é um vídeo bem curto, ele tem acho que 15 segundos, que ele mostra exatamente esse é o painel do nosso quad, né? Mostra essa associação da energia vindo do painel junto com a energia da bateria entregando para a carga. Olha só. Então eu pausei esse vídeo aqui só para comentar. Então eu tenho uma carga de 2.000 watts, estou gerando 1.000 e não tenho concessionária. E aí ele pega 1.000 da bateria e entrega a minha carga de 2.000, certo? É isso que esse equipamento faz. Ok, a gente vai falar de algumas questões técnicas e tal, mas na verdade, assim, qual que é a nossa ideia? É que vocês comecem a pensar, eu imagino que vocês já devam estar pensando, puxa, inúmeras outras aplicações para essa solução. Então aqui eu trouxe uma solução que é um projeto que a gente já está trabalhando, já temos um parceiro trabalhando em cima disso, com a operação rodando, então a gente trouxe um posto, onde que a gente ia pensar em colocar um no-break no posto de gasolina? Na bomba. Então assim, no posto eu posso alimentar toda a parte de serviço, as bombas, a loja de conveniência e a iluminação. Fora o que eu posso gerar de crédito para a concessionária, sempre que eu estiver gerando energia e não estiver consumindo. Certo? Então aqui um exemplo de aplicação. E aqui eu trouxe um esquema bem básico para vocês verem como que esse sistema seria conectado. Peço desculpas aí a quem já tem muita experiência nisso, mas eu tenho certeza que tem gente na sala que está pensando agora, puxa, olha que solução legal. Então eu tenho a concessionária que alimenta o meu quad, o meu inversor, que é alimentado também pelo banco de baterias com sistema de armazenamento de energia e pelos módulos fotovoltaicos. Esse quad alimenta um quadro de distribuição e esse quadro vai para onde eu quiser, para minha conveniência, para as minhas bombas, para minha iluminação ou para minha área de serviços. Então, dessa forma, eu posso pensar em inúmeras outras soluções. Vai para o meu servidor, por exemplo, aqui na NHS, a gente tem um sistema desse que alimenta o nosso faturamento e a nossa expedição. Então, a gente não para, o comercial não para e lá quem está na ponta para a expedição, para o caminhão sair também não para com um sistema desse. Entende? Você começa a ver outras possibilidades de negócio nesse sentido. Então, aqui eu trouxe alguns cases para vocês verem como não é só TI, não é só o posto de gasolina, por exemplo, não é só uma operação comercial. Eu tenho uma operação aqui, e aqui o sistema instalado de uma produção de açaí. Tá? O que acontece nesse sistema?
o nosso cliente ele tinha um problema de, cada vez que acabava a energia, ele perdia aquela produção que estava rodando na pequena indústria dele, certo? Parava aquilo, perdia refrigerador, perdia a produção. Tinha parte de limpeza que ele tinha que fazer, então era muito complicado para ele ficar sem energia. Era um prejuízo. Só que ele já tinha um sistema on-grid. Ele não queria se desfazer. Então, o que a gente fez? A gente conectou o nosso sistema em paralelo ao sistema on-grid dele. Então, ele continua com o sistema on-grid dele, gerando crédito para a concessionária, só que ele tem uma parte dos painéis solares que alimentam a produção dele e fazem com que ela não pare na ausência de energia. Acabou a energia, o sistema on-grid dele morre, para de gerar crédito. Mas o Quad mantém a operação dele rodando até que ele termine aquele ciclo de operação. Um segundo case, completamente diferente. Clínica veterinária, centro cirúrgico e recepção. Então, é uma solução simples, é extremamente simples. É um tiro de canhão numa mosquinha. Mas a falta de energia estava causando problemas muito sérios nessa clínica. Então, eles optaram por colocar esse sistema em que dá uma autonomia e que normalmente as cirurgias acontecem durante o dia, são cirurgias eletivas, então que ele não podia parar por falta de energia e no break muitas vezes não dava conta. Então, o sistema híbrido veio para alimentar as cargas na ausência de energia. Tá, Renato, mas como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar um mercado em que você tenha lá das 8 às 18, certo? De operação. E você tem um sistema de no breaks que entrega 4 horas de autonomia para aquele cliente. Se ele chegou às 8 horas da manhã e está sem energia, ao meio-dia ele tem que fechar as portas porque ele não tem mais energia. Porque o banco de baterias dele já entregou tudo que poderia entregar. Com essa solução do Quad, o que vai acontecer? Vamos imaginar uma mesma solução de Quad com 4 horas de autonomia de bateria, mas com módulo solar. Chegou às 8 horas da manhã, não tem energia, o sol vai começar a entrar, então ele vai começar a alimentar as cargas um pouco pelo banco de baterias, até que o sol suba. A hora que o sol estiver ok, dando conta das cargas dele, somente o sol vai entregar toda a potência necessária para alimentar as cargas durante todo o dia. Quando chegar ali por volta das 5, 5 e meia da tarde, que o sol começar a cair, aí ele vai fazer um equilíbrio de novo entre sol e bateria, e aí você vai ter aproximadamente as 4 horas de autonomia além da operação. Então isso traz uma segurança muito grande para as operações, principalmente operações diurnas, certo? Mais um case, esse aqui está mais cru, você está vendo o quadro aberto ali. Essa é uma indústria aqui próximo de Curitiba, de prótese dentária. Então eles têm muitos tornos, pequenos tornos, e que cada vez que para a energia, ele perde aquela peça. Parou a energia, ele perde aquela peça. Então ele colocou nosso sistema lá para que qualquer variação de energia que ele tenha, ele não tenha desperdício de material. E aqui a gente está falando de uma potência aí de 10,5 kW, tá? Então é uma solução bastante robusta. A gente teve um outro case muito interessante aqui, próximo de Curitiba também, em que o nosso cliente, ele tem tipo uma fresa, que ele fazia prótese de titânio para maxilar. Só que quando ele começa a trabalhar com esse material, ele não pode parar. Tem os processos de temperatura e tal. Se ele para no meio do processo, ele perde todo aquele bloco. E cada bloco daquele lá custa, dependendo do modelo ali, em torno de uns 20 mil reais. Então, cada parada por falta de energia é 20 mil que ele joga fora. Então, ele colocou essa solução do Quad nessa operação e na segunda semana em que ele estava rodando, ele já ligou para o nosso coordenador aqui e falou, olha, já paguei o sistema, porque ele teve 2 quedas de energia em que ele percebeu que caiu porque toda a operação dele caiu, menos aquela operação crítica. Então, em 2 quedas, ele pagou todo o sistema que ele colocou, extremamente robusto, muito além do que ele precisava, mas é um cliente que tem uma necessidade específica. Então, aqui nessa foto, vocês estão vendo o quadro aberto, o módulo ainda no chão. Então, você está vendo que está bem improvisado ainda, mas a gente tirou a foto um pouco antes da conclusão da solução. Pessoal,
Uma última coisa que eu queria trazer para vocês. Então, a gente fala da NHS e o nosso slogan que está na nossa marca ali é energia do seu jeito. E o que é esse detalhe de energia do seu jeito? O que é essa energia do seu jeito? Energia do seu jeito é a possibilidade da gente trazer para vocês e para o teu cliente o que ele precisa. E aí entra muito no negócio de praticamente todos vocês que estão presentes aqui. Vocês trabalham especificamente com energia. Você não está trabalhando somente com aquele cliente que quer ligar o computador, o servidor e está feliz. Não. Vocês têm projetos complexos, máquinas complexas, aplicações complexas, que não vai ser qualquer revenda que vai atendê-los. Precisa de um conhecimento específico de energia para isso. E é por isso que vocês se juntaram à Abratene. E o que a NHS vem trazer para vocês? Que a energia do seu jeito é a do teu jeito cliente, principalmente a do teu cliente final. Que ele precisa, por exemplo, ele tem uma máquina japonesa, isso é muito comum, uma máquina japonesa que precisa de 209 volts na saída. Aí você vai procurar no mercado, você vai achar algumas opções em que você consegue configurar isso via software, consegue alguma customização, mas você precisa, por exemplo, desabilitar o bypass dela, porque você não pode ter uma máquina com 209 e quando atua o bypass ele puxa 220 da rede. Então a gente customiza isso para você. A gente teve um cliente, por exemplo, de um laboratório que ele precisava 276 volts com variação de 1% na saída, para um equipamento específico. A gente pegou um equipamento online, colocou um transformador para equilibrar, para adequar essa tensão, para entregar para ele essa tensão. E assim, não foi um container que a gente fez. A gente fez uma peça para o cliente. E a gente não estava pensando especificamente no cliente final, lá, de deixar satisfeito. Não só isso, claro que a gente pensa nisso, mas a gente está pensando na parceria com o nosso parceiro que conseguiu atender aquela demanda. E esse cliente trouxe inúmeros outros projetos para a gente. Então, assim, o energia do seu jeito aqui é uma solução para que a gente possa fazer negócio, certo? Para que vocês não percam o negócio por uma necessidade técnica que você não encontra na prateleira. E eu trago um exemplo aqui, continuando falando do Quad, sobre isso. A gente teve um cliente aqui em Morretes, litoral do Paraná, em que ele trabalha com MCH, com microcentral hidrelétrica. O que ele faz isso? Os clientes, o produto dele, ele vende uma microcentral hidrelétrica. O que é isso? É uma central que ele coloca num rio, num veio de água lá, em que ele gera energia a partir daquilo ali. E a gente customizou o nosso produto, o nosso Quad, para, ao invés de ficar recebendo energia na MPPT lá do painel fotovoltaico, a gente recebe energia da microcentral hidrelétrica dele. Ou seja, esse cliente dia e noite, 24 horas por dia, está gerando energia. Porque o cliente normal do fotovoltaico gera das 9 às 17, certo? Esse cliente, a gente entra a gente consegue monitorar junto com ele aqui a geração da energia dele e tá de madrugada ele está gerando lá 2 kW. Claro, varia um pouco conforme o volume de água e tal, mas a geração dele, a geração de crédito dele para a concessionária não tem fim, é 24 horas, certo? Então isso é um exemplo claro desse slogan da NHS, energia do seu jeito, aplicado numa solução prática do dia a dia para atender a necessidade de um cliente específico, certo? E quais são os produtos que a gente tem dessa linha? Os produtos monofásicos de 6 e 10,5 kVA, tá? Então, todos eles aí 220, com um banco de baterias de 240 volts. Então, a gente trabalha normalmente com alta tensão. Essa é uma alta tensão do barramento ali, né? Esse é um diferencial nosso, porque a grande maioria dos players do mercado trabalham em 48 volts, o que funciona, não tem problema nenhum, mas você tem uma relação de potência e corrente, né? Tensão, corrente e potência, que a matemática ela é a mesma aqui ou na China. Então, se você tem uma tensão mais baixa, a tua corrente vai ser a mais alta. E a tua corrente mais alta vai necessitar de um cabo com uma bitola maior. Então a gente vem trabalhar
com uma tensão mais alta para trabalhar com uma corrente mais baixa, uma corrente mais segura para o usuário. E a gente tem as opções de 12 kW trifásico 220 e 20 kW trifásico 380. Então, para aplicações mais robustas, normalmente de indústria e tal, a gente tem essa gama de produtos para atender às necessidades. Com relação à garantia, o que a NHS oferece? 24 meses de garantia para todos os no-breaks, 12 meses de garantia para as baterias. A gente tem o menor arremeado do mercado, então vocês que já trabalham com produtos de prateleira aí, quem não trabalha com a NHS ainda vai perceber quando começar a trabalhar, mas quem já trabalha já sabe disso, que o nosso RMA é o menor do mercado, e tem suporte em todo o território nacional. A gente faz uma pesquisa anual de qualidade com os nossos clientes, então essa qualidade é reconhecida, nós não estamos falando que é o menor RMA do mercado, são os nossos clientes que falam que os nossos produtos dão menos defeito do que todos os outros, certo? Temos certificação ISO, certo? Menor índice de qualidade de produto. E uma característica muito importante, que também é um diferencial competitivo nosso, 100% dos nossos produtos são testados durante a produção. Quando vocês tiverem o prazer, eu vou falar isso na sequência, de vir aqui na fábrica e conhecer, vocês vão ver que além de todos os processos intermediários que nós temos, os testes intermediários, a gente testa os produtos no final da linha. Eu não tenho nenhum produto que é testado por amostragem, ou seja, peguei um pallet de produto. Peguei um produto desse, testei, passou, o pallet inteiro está liberado, como comumente acontece na indústria. Não, 100%, desde o nosso equipamento mini até o nosso equipamento trifásico mais robusto, ou mesmo os equipamentos de parceiros e os inversores, são testados um a um. Isso dá uma segurança muito grande para a gente e para vocês, certo? E o que a gente oferece para vocês? Oferece um suporte pré-vendas, que eu sou responsável por essa área. Aplicações, análise de aplicações, dimensionamento de projetos, homologações. Então, toda a parte antes da venda que você tem necessidade. Lembra que eu falei no começo que a nossa ideia é reduzir aquele sanduíche que o André falou no começo? O nosso setor, o meu setor é específico para isso, para trazer o cliente mais para perto e mitigar as dúvidas que possam ter antes da venda, para que a gente possa fazer uma venda certeira e que essa venda vire outras vendas. A gente tem o papel do nosso consultor, que é quem faz o nosso relacionamento comercial com vocês, tanto na definição de equipamentos, como em todo o suporte comercial necessário, certo? Análise de frete, condição de pagamento, disponibilidade, prazo de entrega, isso, toda essa relação o consultor vai trazer para vocês, e eu sempre estou oferecendo um suporte para esse consultor também, certo? Para que vocês, eu e minha equipe ali também, que a gente pode dar todo esse suporte para que a venda saia da melhor forma possível. E a gente tem o nosso suporte pós-venda, que é a nossa rede de autorizadas espalhadas pelo país, e a nossa assistência técnica aqui em Curitiba, dentro da fábrica, certo? Os equipamentos, quem já trabalha com a gente aí sabe que os equipamentos de maior potência a gente traz para a NHS para ter um acompanhamento mais próximo e uma solução mais rápida, certo? Pessoal, falando em Quad, eu vou trazer aqui para vocês uma promoção exclusiva para essa reunião, para esses clientes Abratene, tá? Se vocês quiserem, de repente, dar um print na tela e tal. Aí a gente pode entrar mais nos detalhes daí, pontualmente com cada um, conforme a necessidade. A gente trouxe algumas opções de kits de inversor, mais quadro de comutação, que é o nosso Quadcom, que eu expliquei lá no começo, e uma proposta de módulo de bateria para determinadas aplicações. E aí os painéis, os módulos, a gente pode conversar na sequência como que isso vai funcionar. Mas então a gente trouxe uma promoção exclusiva para esse evento. Então quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais ou quiser aproveitar esse momento, entre em contato com o consultor de vocês que a gente vai tratar dessas condições. Ok?
Vou abrir agora para vocês para algumas dúvidas, tá? Nossa, dei um spoiler do sorteio agora, mas eu vou abrir, André, se você quiser puxar aí o que chegou no chat, ou quem quiser conversar com a gente aí sobre algumas dúvidas sobre o que foi exposto, ou sobre outras questões que não foram apresentadas e que, se eu puder responder, vai ser um prazer. E daí, depois dessa rodada de perguntas, a gente entra na parte dos sorteios, tudo bem? Legal, ótimo. Excelente apresentação, Renato, muito bacana. Vamos lá, o pessoal foi colocando aqui, eu vou pegar aqui no chat, o pessoal elogiando aqui o Quadcom, falando que é top demais, que os clientes já estão usando. Aí tem uma pergunta do Amarildo, se a chave Quadcom trabalha com as duas fontes sincronizadas. Sim, ele faz assim, na verdade, sim, quando ele cai, você vai, é como se fosse um chaveamento do no-break. Caiu, ele vai chavear para o outro, certo? É porque ele não consegue sincronizar a origem das fontes, certo? Agora, quando você faz o chaveamento manual, aí ele espera, sincroniza e troca, certo? Certo. Vamos para a próxima aqui. É o mesmo sincronismo que o no-break tem no retorno da rede. É a mesma, funciona da mesma forma. Legal. Aí o Ziegler aqui pergunta aqui o seguinte, se o quad híbrido poderia ser uma solução para suportar uma carga localizada em um local com energia solar e onde não tem concessionária. Sim, Ou ele seja, trabalhar pode trabalhar, off-grid, né? ele é off-grid também. Então, ele assim, a ideia é que ele tenha concessionária para que ele possa comissionar e gerar crédito. Mas não tem problema nenhum dele operar como off-grid. A gente tem várias soluções. Olha, a gente tem uma solução no interior do Pará, no meio do nada com lugar nenhum lá, em que você tem uma solução se não me engano, da Vivo, em que a gente tem uma operação que é totalmente off-grid com gerador lá. Então, o que ele tem de energia é gerador, às vezes para carregar a bateria quando tem pouco sol, mas ele opera só off-grid. Então, foi uma aplicação muito específica que só o Quad conseguia atender por ser híbrido, porque daí vai a caminhonete lá, passou uma semana chovendo. Então, todo dia vai o cara com a caminhonete, com o gerador, carrega as baterias para ele operar durante o dia, operar com a carga das baterias, vai lá e carrega de novo, até que o sol possa assumir essa operação, entende? Então, pode operar sem problema nenhum. Legal. O Maurício, da NHS, levantou a mão aqui. Será que ele quer falar? Eu vou liberar o teu microfone, Maurício. Você quer comentar Maurício alguma coisa? é o cara que mais entende de solar em Curitiba, quiçá desse país. Vamos lá. Eu vou liberar o microfone aqui dele para ele poder participar. Veja aí se consegue, Maurício. Alô, alô, estão me ouvindo? Ok. Agora sim. Sim, é que não quis atrapalhar essa bela apresentação do Renato, mas eu já respondi algumas perguntas ali da parte do híbrido, tá? Então, realmente é isso que o Renato falou, ele pode operar como off-grid? Sim, ele pode operar como off-grid, só que eu gosto de reforçar que o off-grid é um sistema mais simples. Então, a concorrência faz sistemas off-grid, a gente faz o híbrido. Então, ele está pronto para receber energia da concessionária. Entendeu? E aí tem outras perguntas ali que eu acho que já foi respondida, se Maravilha. quiser ler. Beleza? Maravilha. Ótimo, ótimo. Então, vamos pegar as próximas aqui. Foi perguntado se 20 kVA trifásico é o máximo, e aí você já respondeu aqui que, por enquanto, sim. Lembre-se que atenderá 20 kW de carga crítica. Exatamente, Né? fator de potência 1. Ok? Aí teve uma outra aqui também no Amarildo, que é o Quadcom pode ser inserido na linha Quad híbrido como mais uma garantia de que o sistema não vai parar. Aí a resposta aqui, sim, sempre sugerimos o uso do Quadcom como híbrido. Exatamente. Certo? Tanto que nessa proposta, nessa promoção que a gente colocou aí, todos eles a gente está considerando o Quadcom nessa solução. Legal. Aí tem duas perguntas aqui do Tiago. O outdoor pode funcionar com geladeira? Ele teria uma boa autonomia? Sim, a gente só tem que cuidar quando fala com geladeira, porque são coisas. Geladeira, no break e autonomia são bloquinhos, são caixinhas separadas. Então vamos lá, falando em autonomia. Sim, excelente,
porque a autonomia de uma geladeira, assim, ela não é, a gente não calcula ela com o tempo do compressor ligado, o tempo direto, né? A gente estima em torno de 60% do tempo de utilização. Então, se consegue uma autonomia maior, porque a geladeira, o compressor entra, resfria e desliga. Entra, resfria e desliga. Então, se consegue uma autonomia muito grande. Pode sim, sem problema nenhum. O que se tem que cuidar é com relação à potência de pico da geladeira. Então, se é uma geladeira comum, não uma geladeira inverter, você vai ter o pico do compressor. Então, o no-break ele tem que estar dimensionado para absorver esse pico de partida, certo? E normalmente geladeira, o fornecedor não informa qual que é esse pico de partida, a gente tem que ir lá com o osciloscópio, ou na pior das hipóteses, com o alicate amperímetro, ver qual que é esse pico para dimensionar o no-break correto. Mas sim, ele poderia, sim, respondendo de uma forma genérica, poderia, com essa ressalva, principalmente da potência de pico. Tá? E aí o Tiago também coloca aqui, o outdoor é parecido com o Digizeno Gate, eu acho que é De isso. Xenogate. Não, ele até assim, você olhando o no-break, a caixinha do no-break, ele até lembra lembra outro. Mas não, o de Xenogate ele é um produto que ele foi desenvolvido especificamente para portão eletrônico. Tá? Então ele tem umas características de pico, de absorver o pico do motor, ele tem algumas características, ele não tem regulador, então ele tem umas características específicas para motor de portão. Já o outdoor, ele tem características para alimentar um sistema mais refinado. O sistema do controlador semafórico, ele é um sistema microcontrolado, tem comunicação de dados, ele é bem refinado. Então ele precisa de uma energia, de um regulador com mais tapes de regulação, é um outro tipo de produto. Então não são exatamente para aplicações diferentes. Você pode usar um outdoor num portão eletrônico? Pode, desde que esteja bem dimensionado. Agora, colocar o gate numa solução outdoor, daí já não seria uma boa ideia. Perfeito. Bem, eu acho que passamos por todas as perguntas aí. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida? Eu acho que é isso, Renato. Acho que é isso. Então tá. Então eu Podemos. vou colocar na tela aqui os nossos itens que serão sorteados, tá? Então nós faremos aí 4 sorteios, um copo de café, um copinho um pouquinho mais elaborado, o terceiro copo e o quarto a gente vai sortear um no-break mini, para que vocês possam aí, quem não conhece já pode conhecer e ficar mais próximos aí da NHS. Eu vou interromper o meu compartilhamento aqui para permitir que a nossa colega do marketing que vai assumir aqui, ela vai compartilhar a tela do sorteio. Deixa eu A colocar ela Ana, se aqui. você puder assumir aí, Ana. E Calma aí que eu aí vou daí depois, liberar ela aqui. ok, vou esperar. Daí depois do sorteio a gente faz as considerações finais. Ok. Ana, você está como apresentadora agora. Você pode liberar a câmera e o microfone aí e compartilhar também. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Eu já reuni o nome das pessoas que estavam aqui, né, participando com a gente. Tem uma pessoa que está com nomeado como 84. Se puder só me passar o nome certinho. E aí eu só queria confirmar se vocês estão vendo minha tela. Oi? Sim, estamos vendo sua tela. Agora, esse 84 eu também não sei quem é. Ele não entrou com e-mail, não Então, tem ele está sem identificação. nome. Então, eu coloquei o nome de todas as pessoas que estão aqui, né? Exceto esse 84, eu não sei se eu mantenho ou se eu removo. Olha, ele também não está, mas ele saiu. Ele saiu. Então eu vou remover. Pode remover. Certo. Então eu vou passar aqui a lista, né, que eu anotei de todas as pessoas que estão aqui. Caso alguém não esteja, né, porque acaba entrando e saindo, pode acontecer, só sinalizar aqui no chat que eu já incluo também. Então, vou passar devagarzinho aqui, qualquer coisa é só me sinalizar.
É isso, pessoal. Alguém não está na lista que precisa que eu inclua? Tá. Financeiro Abratene, não vi meu nome. Que é o Ranilson. O nome dele é o Ranilson. Ranilson. Beleza. Eu não vi meu nome, Jerônimo. Calma aí. Jerônimo, eu sei que tá. Jerônimo tá aqui, Luciana Eloy. Acho que é porque talvez eu passei um pouco rápido. Só um minutinho. Então, Jerônimo tá aqui. Danilo. Vou incluir o Danilo. Store. E o Rafael Martins. Ranilson, né? Também comentou ali. Deixa eu só colocar ele que comentou antes. Então, Ranilson está aqui. Rafael Martins. Se puder me ajudar. Rafael Martins, acho que é isso aí. Rafael Martins. Qual a empresa? Ele colocou? Será que não? Não colocou aqui. Ah, não tem problema. Então, Rafael Martins. É da SPS Power, colocou aqui. Rafael é da SPS. Tá. SPS. Guilherme, deixa eu ver. Guilherme Assistec tá aqui. Carmen tá aqui também. Acho que os outros estão na lista. Sim, Gabriel tá, Jerônimo tá. A Alessandra não tá. Tá. Alessandra. Ah, tá. Sou Monitores falou que é Alessandra o nome dela. É porque tinha entrado como Sou Monitores. Eu vou colocar aqui. Beleza, então acho que é isso, né? Gustavo Roncoleta. Também não tá. Tá, vou incluir ali. Beleza. Então, é isso? Eu posso começar Pode aqui, rodar. então? E rufem os Certo. tambores. Então, só para informar vocês, vai ser na ordem, né? Então, primeiro ali a garrafinha, o copo plástico e depois o no break. Aí, quem entrar nessa ordem, eu vou informar depois ali quem ganhou o quê, certo? Mas vai ser pela ordem de sorteio. Ana? Oi? Ah, não, já foi. Não, tá doido. Então, ficou nessa ordem aqui. O Paulo ganhou a garrafa. É isso, né, Renato? Se eu estiver errada, você me corrige? Oi? Oi? Você tá no mudo. Tá no mudo, Renato. É isso? Perdão. É o copo, desculpa, é o copo, a garrafa, é o Ranilson. O segundo o Gabriel é a garrafinha. Campos. Isso. O terceiro é o copo azul. E o quarto é o Flávio, que ganhou o no break. Que ganhou no break mini. Isso mesmo. Exatamente. Olha só, o Ranilson ganhou mesmo, não? Falaram aqui que ele tinha sorte aqui, né? O José falou. Então, a gente vai pegar os dados certinho das pessoas que ganharam, né? A gente vai bater aqui com os inscritos certinho para pegar o endereço e depois poder encaminhar esses prêmios para vocês, certo? Obrigada, pessoal. Obrigado, Ana. Bem, só temos a agradecer aí, acho que foi fantástico. Renato, você vai disponibilizar essa apresentação para nós compartilharmos depois com todos os associados? Posso, sem problema nenhum. Só aproveita na imagem do vídeo ali, ele vai ficar só a imagem. Sim. Mas compartilho sim, a gente vê o canal certinho com o pessoal do marketing ali, sem problema nenhum. Então, legal. Aproveito então para agradecer, André, a Bratene, agradecer todos os presentes. E eu acho que o principal ponto que eu acho que tem que ficar é que a NHS está de portas abertas para vocês, tanto para ajudar nas vendas, quanto para tirar dúvida técnica, quanto para vocês conhecerem a NHS. Poxa, eu queria conhecer a NHS, como é que é uma fábrica de no break? A gente entra em contato, vocês entram em contato com a gente tem o maior prazer em abrir as portas, vocês conhecerem o processo produtivo,
verem como é que enrola um transformador, como é que faz a injeção num gabinete, como é que é feita a montagem de uma placa eletrônica, o teste que a gente faz. Todos vocês estão convidados para participar aqui. Isso é só uma questão da gente ajustar a agenda, ver o canal que vai vir, fala com o consultor, a gente se organiza para isso. Então a NHS não tem, está de portas abertas, fisicamente para vocês virem aqui e para todo o suporte técnico que vocês tiverem necessidade, a gente está aqui à disposição para atender vocês com o meu e-mail, com o meu contato. A gente depois faz uma parte de disponibilização desses contatos para que vocês fiquem à vontade. E a ideia é, de novo, reduzir aquele sanduíche lá, André, que você falou, trazer vocês para perto da indústria, tão perto que vocês podem vir aqui, a gente vai comer um churrasco ali, ou vocês comem no nosso refeitório, vai ser um prazer receber cada um de vocês. Maravilha. Legal, Renato. Então, mais uma vez, obrigado, NHS, obrigado, Renato. Obrigado a todos, mais uma vez. Felice, associe-se à Abratene, abratene.com.br, venha fazer parte dessa história junto com a gente. Agradecer a todos aqui, associados e não associados, muito obrigado, e até o próximo Abratene Conference. Um grande abraço a todos. Valeu! Um abraço.